Sejam bem-vindos a todos a mais uma aula do nosso curso de Fisiologia Médica. Nosso curso que está baseado no livro-texto Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica. A gente continua hoje nossa cruzada pelo capítulo 2 desse livro. E hoje a gente trata de mais uma organela membranosa, que é o aparato ou complexo de Golgi. Nas aulas anteriores a gente estava estudando o retículo endoplasmático, que tem uma relação fundamental com o complexo de Golgi. A gente deu uma interrompida, falamos sobre lisossomos, que são vesículas, que são segregadas a partir do complexo de Golgi, né? E os peroxissomos formam vesículas próprias, com funcionalidades que lhes são próprias, e a gente tratou disso numa aula específica. Mas, se tem uma relação estreita entre peroxissomos e retículo endoplasmático, mais estreita ainda é a relação entre retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que nessa figura aqui representa exatamente a ideia que existe um fluxo de moléculas, né, que tem quase que uma polaridade, né, começando a partir do núcleo no sentido da membrana, e a partir do núcleo, então, eu reconheço o retículo endoplasmático rugoso, eu reconheço um retículo endoplasmático liso, vesículas que são secretadas a partir dos retículos e que vão se fundir com o complexo de Golgi, né? Então, essa é a nossa aula de hoje. Complexo de Golgi, ok? Vou voltar isso aqui para o preto, que eu acho mais adequado. Então, hoje nossa aula é sobre complexo de Golgi. Mas antes da gente falar propriamente da fisiologia do complexo de Golgi, eu acho que cabe a gente só recuperar a ideia da morfologia do complexo de Golgi, que a maioria de vocês já viram nos seus cursos de citologia, né, biologia celular, ou ainda de bioquímica, etc. Ou histologia. O complexo de Golgi ele é formado por uma rede de cisternas, né, uma pilha de cisternas, das quais a gente identifica pelo menos 5 cisternas, né, das quais a gente pode, inclusive, nomeá-las, né? Em alguns protozoários, essas cisternas podem existir em números maiores, podem inclusive chegar a 20 cisternas empilhadas umas sobre as outras, né? Quando a gente faz um corte nas células, a gente vê uma sequência e em algumas células elas chegam a formar números maiores que nas células de mamífero. Nas células de mamífero elas variam de 4 a 6 e a gente representa aqui didaticamente 5 dessas cisternas e também as classificamos, porque na medida que a gente classifica elas, a gente também pode falar sobre as funções que cada uma delas tem ao longo do processo de segregação dos componentes que são importados para o complexo de Golgi desde o retículo endoplasmático. Ou seja, todo o material que é incorporado no complexo de Golgi, ele tem origem no retículo endoplasmático. Então, tomando nossa figurinha aqui, né, eu tenho retículo endoplasmático e aqui eu tenho membrana, ok? E eu tenho uma polaridade no fluxo de moléculas, né, quando eu chego aqui, depois do meu retículo, e vou na direção da minha membrana, eu tenho uma polaridade no meu complexo de Golgi. Eu tenho a região que está voltada para o meu retículo endoplasmático, e eu vou chamar essa primeira cisterna de rede, tá, cis de Golgi, tá? Rede cis
de Golgi. Em contraparte, eu vou chamar a minha última cisterna de rede trans de Golgi. Ok? No inglês, eu vou ter CGN e aqui eu vou ter TGN, né? De Trans Golgi Network, ok? Aqui eu vou ter, então, a minha cisterna cis, aqui eu tenho minha cisterna trans e aqui eu tenho a minha cisterna medial. Tudo bem? Então, isso aqui define uma morfologia, uma forma geral dada para as cisternas, né, que compõem o aparato de Golgi no seu desenho mais didático, no seu desenho mais comumente apresentado nos livros didáticos. Né? Se eu tivesse, obviamente, que 4 cisternas, eu não ia poder nomeá-las dessa forma, bem como se eu tivesse 6 cisternas, e esse número de 4 a 6, eles são muito comuns nos mamíferos. Tudo bem? Então, e por que é importante nomear? Porque processos que ocorrem nessa região, eles já não ocorrem mais da mesma forma na região seguinte, ou seja, o que é típico dessa cisterna não é exatamente típico da cisterna seguinte e, por consequente, até a cisterna final. Ok? Então, eu consigo identificar processos que são típicos, por exemplo, dessa região que eu vou chamar de CGN, né, a região cis de Golgi. Eu tenho processos típicos dessa região, denominada TGN, que é a rede trans Golgi, e eu tenho processos que são típicos das cisternas intermediárias. Ok? Então, uma vez classificado o complexo de Golgi, a gente pode começar a falar dos dados microfisiológicos que a gente tem disponível na literatura para o funcionamento dessa parte da célula, né, para o funcionamento dessa organela. O que a gente sabe até hoje, né, é que o retículo endoplasmático liso, ele começa a secretar uma série de vesículas, né, a partir do recrutamento de proteínas que são solúveis na cisterna do retículo endoplasmático. Né? Ou seja, lá dentro da cisterna do retículo, né, eu tinha lá a região sacular, depois eu tinha a região tubular do retículo. A região tubular não possuía como característica principal a presença de ribossomos, né? Ela era lisa, e ela tinha uma proteína muito específica, muito bem estudada, chamada cadel. Né? A cadel é uma proteína que dentro das cisternas do retículo endoplasmático, né, ela captura essas proteínas que estão dissolvidas nas cisternas e precisam ser levadas ao complexo de Golgi. Uma vez que ela captura, ela se liga a receptores na membrana e ela vai então exportar o meu produto proteico para o complexo de Golgi, né? E quais são os receptores que estão aqui na membrana? São os mesmos receptores responsáveis por estrangular essa região do retículo endoplasmático liso, formando uma vesícula que tem como destino o complexo de Golgi. E essas proteínas de revestimento da membrana, elas são denominadas proteínas COP2. Okay? Ou seja, é uma proteína responsável pela formação dessas vesículas que se destacam e seguem para o complexo de Golgi. Uma vez que eu formo essas vesículas, essas proteínas COP2, elas se desagregam da vesícula o mais rapidamente possível.
Ou seja, inicialmente, elas, desde o citoplasma, né, elas se conectam na folha citosólica da membrana. Okay? Então, ali elas são capazes de reconhecerem os receptores CADEL, e esses receptores, então, eles permitem, né, ou eles ativam um processo microfisiológico de formação das vesículas. Essas vesículas, uma vez destacadas, elas vão seguir no sentido do complexo de Golgi, né? Elas vão surgir aqui no sentido do complexo de Golgi. Mas é importante mencionar que dezenas de vesículas formadas meio que simultaneamente, elas vão se fundindo, né, em vesículas maiores, né, gradualmente maiores, é um somatório de várias pequenas vesículas, né? E aí elas, uma vez que elas começam a se fundir, elas começam a formar vesículas alongadas. E essas vesículas alongadas, para alguns autores, são em si mesmo, né, essa rede cis de Golgi que se forma, ou seja, a cisterna cis nada mais seria do que dinamicamente a fusão de várias vesículas do retículo endoplasmático, ok? Que são secretadas no sentido do complexo de Golgi, e na medida que ela segue amadurecendo, ela vai se transformando nas vesículas que a gente caracterizou posteriormente. Ou seja, a rede cis, a cisterna medial, a cisterna trans e a rede trans de Golgi nada são mais que um processo dinâmico de amadurecimento dessas vesículas do retículo endoplasmático. Essa era uma teoria que, todavia, não se comprova em definitivo, mas que nos estudos de levedura, onde você não forma pilhas sequenciais, né? Você forma cisternas que vão amadurecendo com o passar do tempo, ou seja, processos microfisiológicos vão acontecendo no interior dessas cisternas e os componentes dessa membrana, eles vão amadurecendo, formando vesículas e desaparecem na medida que novos componentes que formam lá da fusão das vesículas do retículo endoplasmático também seguem e depois formam os endossomos tardios lá pós-rede trans de Golgi. Então essa é uma das teorias que explicam a existência do complexo de Golgi. Existe a teoria, obviamente, oposta, porque os dados, todavia, para cada uma dessas duas explicações, eles não são totalmente convincentes no sentido de explicar todos os processos e, obviamente, não explicam as suas próprias limitações, no sentido que a gente também percebe por outros experimentos. Deixa eu redesenhar aqui. Que proteínas, tá bem? Que são típicas, por exemplo, dessa terceira cisterna, elas não existiam na primeira cisterna. Ou seja, se eu tivesse um fluxo dinâmico aqui, eu ia gradualmente perdendo proteínas, né, que fazem parte dessa rede sequencial, porque uma vez que eu formo uma vesícula, eu destaco, perco proteína, eu precisaria estar com uma recuperação ativa, que embora exista, né, embora se formem vesículas a partir do complexo de Golgi, que retornam, né, elas tanto seguem a polaridade, quanto pequenas vesículas se formam e voltam para a cisterna anterior. Ela não explica a totalidade da mudança de proteínas. No livro do Albert, ele vai dizer o seguinte: essas duas teorias concorrentes, no modo de ver deles, elas são complementares, elas não são mutuamente excludentes. Ele fala, da mesma forma que eu tenho
um transporte ativo de membrana, né? Porque eu formei membrana lá no retículo endoplasmático liso, formei vesícula e fundi essa vesícula no complexo de Golgi. Se eu tivesse uma estrutura estática o tempo todo, obviamente que eu ia acumular uma quantidade absurda de membrana na porção cis do complexo de Golgi. Eu tenho que perder essa membrana para as cisternas adjacentes até a cisterna final, onde eu continuo perdendo essa vesícula para outras organelas, para a membrana celular, ou mesmo eu tenho essas vesículas sendo exportadas para a corrente sanguínea e elas são transportadas pela corrente sanguínea. Mas eu tenho que ter uma perca contínua de membrana, porque eu tenho uma acepção, né? Uma importação contínua dessas mesmas membranas desde o retículo endoplasmático. Ok? Então, eu preciso olhar para essas estruturas e perceber que eu tenho, por um lado, um fluxo de membrana, por outro lado, eu tenho proteínas que aparecem nas membranas mais posteriores do complexo de Golgi, mas que não existiam nas regiões anteriores. Ou seja, eu não posso ter recebido nessa membrana uma proteína que não existia nessa membrana. Ou seja, a proteína, se ela existe aqui, e somente aqui, ou nas camadas seguintes, significa que ela não é simplesmente uma sequência dinâmica de vesículas fundidas ao longo do espaço do complexo de Golgi. Okay? Então, o Alberts acredita que a gente tem, no futuro, provavelmente a aceitação de um modelo misto. Tanto que parte dessas cisternas, elas se formam e se perdem dinamicamente, quanto parte dessas cisternas, elas existem de forma permanente e contínua no tempo de vida da célula. Ok? Então, já que a gente falou ou comentou que as membranas são deslocadas, uma das coisas mais notáveis dessa organela, né, desse complexo de Golgi, é que quando a cada uma das cisternas eu transfiro um material que não pertence ou que não deveria existir na respectiva cisterna, eu formo vesículas que trazem esse material para a cisterna anterior. Ou seja, eu tenho um fluxo que tem polaridade, obviamente. Mas o que acontece, que dados a gente tem sobre o complexo de Golgi? A gente tem que quando proteínas que são típicas dessa cisterna da rede cis de Golgi, elas começam a ser exportadas indevidamente para a cisterna cis, ou para a cisterna medial, ou incluso para a cisterna trans, essas proteínas são segregadas, se formam novas vesículas que vão se fundir com as cisternas anteriores. E, para tanto, existe uma família de mais ou menos 60 proteínas. Não sei se ainda dá para ver, se minha imagem está tampando isso aqui. 60 proteínas da família Rab. As proteínas da família Rab são responsáveis para criar um código que permite que aquela vesícula se funda com um compartimento adequado à mesma. Ou seja, que aquela vesícula não vá se fundir com uma membrana que não é adequada ou que não é o destino desejado ou o destino evolutivamente determinado para aquela vesícula que foi formada numa cisterna mais madura, devolvendo matéria para cisternas menos maduras. Ou seja, lá no retículo endoplasmático, eu tinha um revestimento de COP2, né? Um revestimento de COP2 ligado à proteína Cadel. Como a proteína Cadel é uma proteína de membrana e ela foi parar lá na rede cis de Golgi, o que acontece? Aqui ela não tem função, né? Na minha rede cis,
ela não tem função. Então a cadel aqui ela não tem função. Então o que acontece? Aqui se formam então vesículas, né? Contendo, por exemplo, a vesícula pode estar vazia, tá? Mas ela contém na membrana dela diversos receptores cadel que são devolvidos para o retículo endoplasmático. Ok? Aqui, então, eu vou ter uma proteína de revestimento vesicular na formação da vesícula, que é capaz, então, também de dar direcionamento, ou seja, todas as vesículas que são formadas a partir de um revestimento externo de COP1, agora não é mais COP2, de COP1, a COP1 tem um destino contrário ao COP2, ou seja, ela pega o material desde o complexo de Golgi e devolve para o retículo endoplasmático. Correto? Isso se passa nas cisternas posteriores, né? Formação de vesículas a partir de um revestimento de COP1, e essas vesículas elas transportam de volta tanto proteínas que são residentes do retículo endoplasmático, né? Ou seja, o retículo endoplasmático nas suas cisternas tem proteínas residentes. Proteínas residentes de que tipo? Por exemplo, a cadel. É uma proteína residente do retículo que existe para capturar as proteínas solúveis, por exemplo, as hidrolases, que vão depois formar vesículas que são próprias dos lisossomos. Então, os receptores cadel precisam existir dentro das cisternas para capturar essas hidrolases, formar vesículas e transportar essas hidrolases direto para o complexo de Golgi. Então, eu preciso retornar os receptores, e esses receptores, então, eles são encapsulados, né, em vesículas revestidas de COP1, e eles, então, são levados para a célula. Mas veja bem, o revestimento das vesículas, assim que a vesícula é formada, eles se desprendem da vesícula. Ou seja, a vesícula só fica, de fato, com a membrana que ela possui. Não é o revestimento COP2 que permite o endereçamento correto dessa vesícula. O que permite o endereçamento correto da vesícula são as proteínas da família Rab, tá? Que a gente tinha comentado anteriormente. Mas também os revestimentos. Quando as proteínas Rab são específicas de retorno para o retículo endoplasmático, o revestimento que elas também atraem, né, são revestimentos do tipo COP1. Ok? Então a gente tem aqui vesículas do retículo endoplasmático, COP2, revestimento, proteínas de volta para o retículo endoplasmático, COP1. E essas proteínas que revestem, né? Então aqui, ó, eu tenho proteínas que revestem membranas, que revestem vesículas e ajudam na formação dessas vesículas. Tem uma aula específica preparada, né, depois de lisossomos, a próxima aula que a gente gostaria de gravar é lisossomos. Em seguida dos lisossomos, a gente queria gravar uma aula especificamente sobre as características das vesículas que transportam moléculas dentro das células. Isso não é um tema específico do livro do Guyton, né? Então havia uma dúvida se eu traria esse tema antes de mitocôndrias ou depois de mitocôndrias, antes de microtúbulos ou depois de microtúbulos, mas eu tenho alguns colegas mais inteligentes que acham que seria melhor a gente já adiantar esse tema, apesar de não estar no livro do Guyton. Faz parte do nosso desenvolvimento, uma vez que o trânsito de vesículas ele explica também a relação muito próxima que existe entre essas organelas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomos e membrana celular. Quando ela funciona tanto para exocitose, né, ou membrana celular, quando a gente está falando de material que é incorporado via pinocitose, via fagocitose ou via macropinocitose para dentro da célula e essas vesículas se fundem formando os lisossomos, né?
Mas a gente fala disso mais detalhadamente nas aulas que seguem, ok? Então, a gente tem aqui, né, nas primeiras cisternas, aqui eu tenho COP 2, aqui eu tenho COP 1 e, por fim, quando eu chego na rede TransGold, ok? As minhas vesículas, elas se formam a partir de uma outra proteína de revestimento distinta, que é a mesma proteína de revestimento que ocorre na membrana celular. São as vesículas revestidas de clatrina. Tá? É uma proteína que vai revestindo as vesículas que são formadas na membrana. Ou seja, quando a membrana está fazendo lá a formação, né, a pinocitose, eu tenho, só para a gente adiantar também um tema que é posterior, eu tenho fosfolipídios que estão ligados a açúcares. Né? O fosfatidil-inositol, né, que está ligado ao açúcar inositol, ele é uma molécula que é capaz de fosforilar diferentes... o inositol é uma molécula semelhante à molécula de glicose, com a diferença que ela forma um anel com 6 carbonos, e não no caso da glicose, que forma um anel de 5 carbonos, mais um carbono ligado a esse anel pentamérico. No caso do inositol, ele forma um anel de 6 carbonos. E a posição 3, 4 e 5 desse anel, porque a posição 1 é aquela que está ligada ao grupo fosfato, da cabeça do fosfolipídio. Então, o carbono, né, 3, 4 e 5, eles podem ser alternativamente fosforilados ou simultaneamente fosforilados, e isso faz com que eles sejam capazes de sinalizar e ligar-se a diferentes componentes, e incluso fazer com que diferentes partes da membrana, né, criem domínios que possam levar à formação, né, de uma vesícula. Essa vesícula endocítica vai então formar vesículas que são trazidas para o interior da célula. Essa mesma proteína clatrina que vai ajudar a formar essas vesículas nos domínios dos fosfolipídios ligados ao inositol, cerca de 10% dos fosfolipídios da membrana celular são fosfatidil-inositol. Esses domínios onde esse fosfolipídio ocorre, né, na medida que esse fosfolipídio ele é fosforilado, ele começa a recrutar clatrina para aquela região. Okay? E aí eu começo então a ter um estrangulamento dessa região, uma formação, né, uma formação arqueada, que permite que a membrana seja estrangulada, né, com a ajuda de outras proteínas, né, a dinamina, com a actina, etc., até a formação da vesícula. Uma vez que a vesícula se forma, a clatrina, obviamente, ela se desfaz. Como a gente já disse, né, se tem as proteínas RAB como as proteínas sinalizadoras de destino dessas moléculas. E a proteína de revestimento que ajudou na formação da vesícula, ela se desfaz e se dissolve novamente no citoplasma. Essa mesma proteína que ajuda na formação dos endossomos da membrana é a proteína que também ajuda na formação dos endossomos da rede TransGold. Ok? Então ela vai tirando daqui material, na medida que ela vai formando as vesículas, material que vai se destinar, né, tanto à exocitose, agora a gente está falando da rede trans de Golgi, não é da membrana
fazendo endocitose, mas do Golgi fazendo ou exocitose ou fazendo a produção de endossomos que têm funções intercelulares. Ok? Aqui eu já não tenho mais formação de vesículas que voltam para o retículo endoplasmático, mas sim que vão formar o que a gente chama de endossomas primários, ou se fundir a endossomos tardios, ou a lisossomos, ou ainda formar vesículas que serão diretamente transportadas até a membrana e, obviamente, transportando o seu conteúdo para fora da célula. Ok? Então, aqui a gente tem uma visão mais grosseira e mais geral, tanto aqui um pouco dessa bioquímica, né, das proteínas responsáveis pela formação das vesículas, pelo transporte e pelo recebimento de material nas cisternas anteriores, incluso para o retículo endoplasmático, no sentido de recuperar essas proteínas. Então a gente tem uma noção mais ou menos do fluxo ou do processo que as proteínas sofrem no Golgi. Mas para terminar, falta responder uma pergunta muito fundamental. É como o complexo de Golgi ele consegue discriminar proteínas que precisam voltar para o retículo endoplasmático, voltar para a cisterna anterior, ou proteínas que precisam seguir adiante no processo, né, na polaridade da própria organela. Ou seja, no sentido rede cis, cisterna medial, cisterna trans, rede trans, exporta. Né? Ou seja, como o complexo de Golgi, que vai perdendo vesículas durante todo o processo, para as cisternas anteriores, e outras vesículas são formadas desde a rede trans para o exterior. Como o complexo de Golgi é capaz de segregar essas proteínas? Aí vem que a função primordial do complexo de Golgi está na glicolização das proteínas que ela recebe. A gente falou de glicolização lá na aula de retículo endoplasmático rugoso. A gente dizia que quando essas proteínas que estão lá nos ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, elas eram internalizadas, os grupos N dos aminoácidos asparagina, eles eram glicosilados. Né? Era um carboidrato formado N-acetil-galactosamina, vários repetidos, né, complexos de manose, mais uma cauda de glicose numa última manose. Né? Então, se a gente recuperasse lá, a gente tinha... Onde é que a gente tem espaço aqui? A gente tinha as N-acetil-galactosamina, a gente tinha as manoses, e a gente tinha as glicoses ligadas a essas manoses. Ok? E o que acontecia? Quando a proteína começava a se dobrar, se ela se dobrava corretamente, eu ia perdendo esses resíduos de glicose. Né? E na medida que eu perdi os resíduos de glicose mais rápido, que eu poderia, por exemplo, perder um resíduo de manose, significava que minha proteína tinha dobrado da forma correta. Né? Então ela poderia ser exportada. Mas se eu tivesse perdido as manoses primeiro do que as glicoses, significava que a proteína não estava se dobrando de forma correta ou no tempo correto. E essa proteína que estava ligada a esse carboidrato, ela era exportada, né, ou devolvida para o citoplasma da célula, onde ela ia sofrer proteólise, né, e os seus componentes seriam recuperados para uma nova síntese de um polipeptídeo, que novamente ia passar por esse processo de dobramento. E esse processo ele é tão dramático que, por exemplo, algumas proteínas das células T, elas têm 90% dos casos, elas se dobram de forma incorreta e são devolvidas para o citoplasma da célula, ou seja, menos que 10% em alguns casos de algumas proteínas específicas vão se dobrar de forma correta dentro das cisternas
do retículo endoplasmático das células T. Só para a gente dar um exemplo de quão dramático pode ser um processo de dobramento até que a proteína se dobre da forma como deveria. Incluso há doenças, né, onde essas proteínas elas são reexportadas para o citoplasma como defeituosas e as pessoas passam a desenvolver sérios problemas, né, principalmente neurológicos, em função dessas proteínas não chegarem às membranas que deveriam. Mas se você conseguisse fazer com que essas proteínas fossem exportadas, elas funcionariam perfeitamente na membrana, né? Ou seja, existe um processo de qualidade tão rigoroso dentro do retículo endoplasmático que proteínas que são funcionais, elas acabam sendo reexportadas ao citoplasma para degradação e a pessoa, o indivíduo, tem uma carência daquela proteína onde devia e acaba desenvolvendo problemas de saúde relacionados a isso. Ok? Mas não é isso o que vem ao caso. Aqui a gente tinha esses resíduos ligados à asparagina. Certo? No complexo de Golgi, eu também vou receber esses carboidratos, né, que estavam ligados lá nas proteínas, desde o complexo de Golgi, eu vou receber eles já parcialmente glicosilados. E o que vai acontecer? Novos grupos passarão por glicolização, né? E aí são vários processos diferentes, a gente tem que escolher um como modelo. Por exemplo, alguns desses resíduos, né, dos aminoácidos prolina, por exemplo, eles vão ser glicosilados no grupo O, né, do radical. E esse grupo O vai receber, então, resíduos que podem, por exemplo, ser resíduos ricos em manose. Resíduos ricos em manose, eles são identificados pelos receptores de manose 6-fosfato. Esses receptores, eles funcionam mais ou menos como essa proteína cadel. Ok? Então, eles são capazes de reconhecer aminoácidos que são glicosilados, né, ricamente em manose, e eles vão se ligar a esses aminoácidos. Ou seja, na medida que esses aminoácidos ricos em manose, proteínas que estão glicosiladas com carboidratos ricos em manose são reconhecidos por receptores de manose 6-fosfato. Esses receptores, ele então captura essa proteína, né, que está fosforilada, que está glicosilada, e a retém, até que isso seja incorporado a uma outra membrana. Esses carboidratos sofram algum processo, por exemplo, quando eu estou essa via, né, que a gente faz agora um relato do receptor de manose 6-fosfato, ela está intrinsecamente ligada a proteínas que vão compor os lisossomos, né? Ou seja, você tem uma característica típica das proteínas, das hidrolases, que são exportadas para os lisossomos, ou para formar os endolisossomos, né? Tema da aula seguinte. Esses carboidratos que sinalizam o destino dessas proteínas, eles são capturados e essa ligação entre receptor e proteína, ele só é desfeito quando eu tenho um pH adequado para tanto, né? O pH do complexo de Golgi, ele vai estar aí em torno da neutralidade, ligeiramente ácido. Mas quando, por exemplo, eu chego no lisossomo, eu já tenho pH 5. Então isso permite, por exemplo, que o endossomo, ou lisossomo, ou a organela de destino, possa separar o receptor do seu produto. Ou seja, eu tenho o carboidrato, no caso, ligeiramente diferente desse,
o carboidrato que se liga às proteínas. Os carboidratos que se ligam às proteínas, eles identificam que essa proteína que está aqui ligada, né, aqui tem uma cadeia polipeptídica dobrada, gigante, que ela é uma enzima que tem um destino, por exemplo, de lisossomo. Ele se liga a essa proteína, ele captura essa proteína e a vesícula é formada nessa região transgolgi e a vesícula ela é levada, então, até, por exemplo, pode ser um lisossomo que já está formado, mas que vai receber vamos dizer assim, um novo estoque de proteínas hidrolases. Ok? Então, nesse sentido, quando ele entra em contato com o lisossomo, que é uma organela cujo pH é mais baixo que o pH da rede trans-Golgi, eu tenho uma dissociação, tá bem? Uma dissociação do receptor com o seu produto. Ou seja, o produto ele é então colocado diretamente num ambiente ácido, onde ele vai sofrer uma hidrolisação pelas próprias enzimas que já existem no lisossomo e vai ativar, então, essas proteínas que não estavam ativadas porque o meio era inadequado à hidrólise dos mesmos. Tá bem? E as proteínas manose 6-fosfatases, né, que capturam os resíduos manose 6-fosfatos do meu carboidrato, elas são segregadas de volta para a rede do complexo de Golgi. Ok? Então, maiormente, essas vesículas sequer se fundem diretamente ao lisossomo. Normalmente ela vai formar um endossomo primário, um endossomo tardio e, por fim, esse endossomo tardio ele se liga de forma definitiva aos lisossomos. E o endossomo primário ele é caracterizado justamente por possuir proteínas que são proteínas residentes ou proteínas funcionais no complexo de Golgi. Quando essa vesícula é capaz de se partir, retirando uma região rica em proteínas que são parte funcional do complexo de Golgi e devolvendo ela para o complexo, o restante da vesícula que sobra já é um endossomo tardio. O endossomo tardio, então, ele se funde ao lisossomo, levando mais uma certa quantidade de hidrolases, ou ele pode se fundir incluso a um endossomo que ainda não foi hidrolisado, não tem moléculas hidrolíticas ali, formando um endolisossomo, que à medida que essas moléculas são ativadas e começam a maturar ali dentro, o endolisossomo ele se torna, de fato, um lisossomo. Ou seja, na verdade não existe uma diferença entre endolisossomos e lisossomos que seja diferente daquilo que vamos dizer assim, do estágio de maturação. É a maturidade da organela que vai mais ou menos caracterizar para a gente, porque quando você faz um experimento de separação, você vai lá, tem uma faixa aqui de lisossomos, então ele tem uma identidade hidrolítica. Quando eu faço dos endolisossomos, eu tenho aquela mesma identidade, só que a concentração de produtos digeríveis ela é maior. Eu tenho menos escória, né? Eu tenho menos resíduos, e ao mesmo tempo eu tenho uma maior quantidade de nutrientes que ainda não foram hidrolisados. Então, é porque eu tive uma junção de vesículas primárias, né, exportadas desde o complexo de Golgi, mais um endossomo que teve origem na membrana celular, ou seja, um autofagossomo de uma organela que já danificada precisa ser digerida para a célula. Mas a gente volta nesse tema na aula seguinte. O que é importante aqui é que parte do material que ele é exportado da rede trans-Golgi, ela também volta para o complexo de Golgi. E essa capacidade de destacar os domínios de membrana, que são fundamentais para o complexo de Golgi, e devolvê-los ao complexo de Golgi, é o que define essas primeiras vesículas, esses endossomos primários,
os diferencia dos endossomos tardios. E esses endossomos tardios, ele então vai formar os lisossomos, ou, incluso, vão ser exportados, né? As vesículas de exocitose, elas passam pelo mesmo processo. Elas capturam o material, isso pode ser essas enzimas de membrana, uma vez que elas vão parar na membrana celular, essa membrana pode formar uma vesícula sem conteúdo, simplesmente para trazer de volta o material que pertence ao complexo de Golgi. Ok? Então, de forma geral, né, toda segregação de proteínas dentro do complexo de Golgi se dá por glicolização diferencial. Eu tenho diversos tipos de carboidratos complexos que são formados no complexo de Golgi, são incorporados às proteínas, e essas proteínas agora passam a receber uma espécie de código de barra que serve para os receptores de vários tipos, incluso o que a gente usou de referência, que são as manoses 6-fosfatases, que são capazes então de se ligar à manose do polímero, né, de glicose ricos em manose e identificar aquelas proteínas que correspondem àquela destino. Mas diversos outros destinos também são gerados aqui, tanto pela identificação de Rabi, quanto pelo antes, né, da vesícula se fundir internamente na cisterna por esses receptores capazes de identificar tipos diferentes de carboidratos que estão ligados aos grupos funcionais das proteínas, né? Seja o grupo das asparaginas lá no retículo endoplasmático, seja nos grupos O, que são glicosilados já dentro do complexo de Golgi. A glicolização, função final ou função maior do complexo de Golgi, que permite que ele identifique os destinos das vesículas correspondentes. Ou seja, sem a glicolização, o complexo de Golgi seria incapaz de gerar uma segregação adequada para essas proteínas. Por quê? Porque dentro das cisternas existem proteínas que identificam exatamente outras proteínas que possuem esses códigos de carboidratos, né? E esses códigos de carboidratos, eles são, então, usados para exportar. E tem que lembrar também o seguinte, diferente de outras moléculas que são feitas a partir de um molde, por exemplo, você tem um RNA mensageiro, ele é feito a partir de um molde de RNA, aquele mesmo molde vai soltando diversas cópias, se assim for necessário. Então vão gerando cópias novas de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele chega no citoplasma, se liga aos ribossomos e começam a produzir diversas proteínas a partir daquele molde de RNA mensageiro. Enquanto aquela molécula é estável, ele vai produzindo. No caso desses carboidratos complexos, eu tenho que ter uma enzima para cada processo, ou seja, na medida que eu fundo, por exemplo, uma N-acetilgalactosamina, uma manose, isso é feito por uma proteína específica que permite que esses dois componentes se fundam. E o produto dessa fusão já é substrato para uma nova enzima que pode, por exemplo, incorporar mais uma manose, que agora que tem duas manoses mais uma N-acetilgalactosamina, isso é produto para uma terceira enzima que vai trabalhando essa sequência. Ou seja, para me formar carboidratos complexos, eu tenho que ter uma série de enzimas que são caracteristicamente residentes de cada uma das minhas cisternas. Ou seja, se a glicolização ela começa na rede cis, aqui eu tenho uma série de proteínas que são capazes de glicosilar as minhas proteínas, por exemplo, com a N-acetilgalactosamina. Na cisterna 2, eu vou incorporar, por exemplo, resíduos de manose. Na cisterna 3, eu posso incorporar glicoses.
Na cisterna 4, ácido ciálico e assim sucessivamente. Né? Esse exemplo é hipotético, não corresponde a nenhuma proteína específica, mas a sequência de polaridade das cisternas vai permitindo a incorporação de carboidratos que então, uma vez que aquela proteína pode ser identificada por aquela sequência, eu vou formar aqui na frente, né, na minha cisterna, uma vesícula que tem uma identidade, né, a partir do próprio produto que ela se formou. Por quê? Porque os receptores dessas enzimas, eles vão recrutar RABs também específicas para a sua exportação. Ou seja, o receptor se liga à sua própria RAB e essa RAB é a minha identidade, é meu código de barras para permitir que aquela vesícula se funda com o seu alvo final. Ok? Então, só para a gente retomar aqui um resumo geral. Meu complexo de Golgi tem uma estrutura. Essa estrutura tem um lado voltado para o retículo endoplasmático, um lado voltado para a membrana. O lado voltado para o retículo se chama cis, o lado voltado para a membrana se chama trans. Né? Isso é da química. Então eu tenho a rede cis-Golgi, eu tenho a cisterna cis, eu tenho a cisterna medial, eu tenho a cisterna trans e eu tenho a rede trans-Golgi. Essa estrutura ela recebe vesículas do retículo endoplasmático. Ela recicla os materiais residentes do retículo endoplasmático e o devolve. O material que precisa ser exportado, ele fica nas cisternas de Golgi e recebe um sinal que é a glicolização por carboidratos complexos. Esses carboidratos são identificados por receptores que são capazes de agora segregar essas proteínas em domínios que lhes são próprios, formar as vesículas e direcionar essas enzimas aos seus destinos. As vesículas, por sua vez, possuem as suas identidades relacionadas com as proteínas RAB. Ok? E também as proteínas que são capazes de formar uma envoltura externa que estrangula a membrana e forma a vesícula, elas são também específicas. Sendo a COP1 aquela que destina material que foi perdido pelo retículo endoplasmático e que vai ser recuperado para o mesmo, né? Ou seja, as proteínas residentes do retículo endoplasmático são devolvidas do complexo de Golgi para o retículo. A COP2 é a proteína que reveste as vesículas do retículo que vão ao complexo de Golgi. E na rede trans-Golgi, a proteína que vai levar de volta o material para a membrana, ou a proteína que traz material da membrana de volta para a célula, é a proteína clatrina. Ok? Então, isso é, assim, um resumo daquilo que é o entendimento atual sobre o complexo de Golgi. Ok? A gente volta na aula seguinte, voltando com o tema dos lisossomos, e a gente decide, enfim, se a gente trabalha com a ideia de uma aula adiantada sobre trânsito de vesículas ou se a gente vai direto para mitocôndrias. Mas isso aí a gente comenta nas aulas que vêm. Muito obrigado a todos pela paciência e mais uma aula daquelas mais largas e a gente se vê em aula de lisossomo, que é um tanto mais curta. Muito obrigado a todos e até a próxima.